muitos amigos com ele, parece. Vamos lá, pessoal, mais uma pegada. Vamos novamente. Tem um café, tô mais disposto. Café que faltava na vida. O que o engenheiro é sem café? Vamos lá. Estamos aqui, deixa eu só terminar aqui a ação. Tá, pessoal, eu atualizei ali o Moodle, botei os vídeos do YouTube. Botei agora, tá? Se você não viu, é só botão atualizar. É liberado. E lá no YouTube já tem o vídeo da primeira aula, da primeira aula de hoje, do primeiro período, eu estou enviando agora do segundo período. Quer dizer, está em processamento ainda. Tá? Então, estou tentando trabalhar assim, que aí a gente consegue aproveitar melhor o tempo, enfim, né? E vocês ficam com o material mais atualizado. Vamos lá. Onde é que nós estávamos mesmo? Calculamos o R. O R. Anisotropia. Vamos aí, 9 participantes, tá bom. Antes tinha 10. Assistiu até mais, não reparei. Então, pessoal, estava falando, né? Então, as propriedades do material, como ele se comporta, né? Então, quando eu traciono o material, certo? Quando eu traciono o material no sentido, vamos dizer assim, o bom senso e a mecânica, né? Mecânica dos sólidos diz que ele vai deformar igualmente nos outros dois sentidos. Mas na prática não é isso que se observa, tá? Na prática não é isso que se observa. Se observa que alguns materiais deformam mais rápido a espessura do que a largura e os outros materiais deformam mais rápido a largura do que a espessura, tá? Do que a espessura. Então, isso a gente observa na anisotropia. Além disso, desse fato da relação de largura, espessura, enfim, existe o sentido de laminação, né? Que o material se comporta de uma maneira diferente no sentido de laminação do que a 90 graus do sentido de laminação. Isso porque as forças ficam alinhadas aos grãos, tá? A orientação dos grãos, tá? Uma força alinhada à orientação dos grãos, ela gera naturalmente mais resistência. O material fica mais resistente, certo? Isso a gente visualiza em vários materiais fibrosos, tá? Por exemplo, madeira, carne, né? Músculo, vai comer um churrasco, vai cortar a carne no sentido da fibra e no sentido contrário à fibra, você observa que a carne apresenta resistências diferentes, né? Quem trabalha com madeira, o sentido do veio da madeira, né? O pedreiro que quebra pedra, né? Tem o veio da pedra, né? Então existe onde o fluxo de material, a fibra de material fica orientada, ele fica mais resistente, no sentido contrário, ele fica menos resistente, tá? E no aço isso acontece também, tá? Mas principalmente devido ao contorno de grão, certo? A resistência no contorno de grão. Vou voltar um pouquinho, não quero escapar daqui ainda. Setinha não funciona agora. Então, essa anisotropia, ela quer dizer exatamente isso.
Tá? Pessoal, material para ser estampado. Tá? Material para ser estampado. Eu quero que ele deforme mais, eu quero que ele seja fácil de reduzir a espessura, ou que ele seja resistente a reduzir a espessura, ou seja, difícil. Eu vou alongar o material, eu quero que ele transforme a espessura em comprimento, ou eu quero que ele transforme largura em comprimento? O que vocês acham? Eu acho que fica claro dizer que quando eu estampo, eu quero que a minha espessura se mantenha o mais constante possível, tá? Isso vai ser melhor para o meu processo, vai ser melhor para o meu produto, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, manter a espessura o mais constante possível, tá? O mais constante, deixa eu botar aqui que eu fico olhando para a câmera. O mais constante, né? Que vocês não veem aí, assim, meio estranho, tudo bem. O mais constante possível. Então, é desejado uma anisotropia maior do que 1. Tá? É desejado uma anisotropia maior do que 1. O que anisotropia maior do que 1 quer dizer? Quer dizer que ele vai deformar mais na largura do que na espessura. Certo? Como o φ da largura é maior, o número maior dividido por um número menor vai dar um número maior do que 1. Tá? Então, é desejado para processos para estampagem uma anisotropia maior do que 1. E quanto mais constante for, melhor. Tá? Quanto mais o R0, do R45, do R90, quanto mais homogêneo esses números se manterem, melhor. Tá? A gente já vai ver por quê. Então, se for tudo igual a 1, é uma isotropia completa total. Se for tudo igual, mas diferente de 1, uma anisotropia média pura, né? Ou isotropia planar. No plano ela se comporta igual, mas na espessura ele é anisotrópico. Tá? E se é tudo diferente de 1, a gente tem uma anisotropia média planar. Então aqui está a anisotropia média, certo? Ela é a média aritmética de todos os índices de anisotropia em 360 graus. Ou seja, 0, 45, 0, 45, 90, 45, 0, 45, 90, 45. Você somar tudo isso aí e dividir por 8 valores, tá? Você vai ter essa formulazinha dada aqui, ó. Por isso que tem 2 vezes 45, né? Você pega 0, 45, 90, 45. Esse ciclo 2 vezes, certo? Então, é a média dos valores de anisotropia. E a planar é quão diferente ela é no plano. Então, ele pega 0, menos 45, mais 90, menos 45. Tá? Isso no plano também. Certo? Então, essa anisotropia, enfim, né, vai dar a média dos valores, né? E a anisotropia planar, o quão diferente eles são no plano. Tá? Aqui a gente observa um ensaio de tração, tá? Esse aqui eu acho que é não, esse é meu. Quando eu fiz no laboratório. Do inox 444, certo? Um corpo de prova 0 a 45 a 90 graus. Esse comportamento ele é mais ou menos padrão. A 0 o teu material é mais resistente, embora que olha aqui, ó, tá vendo? Mais resistente, vírgula, né? É que ele deformou antes os 0 graus, tá? Mas ele apresenta uma ductilidade maior. Tá? 45 graus e a 90 graus. Certo? As 3 curvas aí do material. Tem mais coisa aqui? Isso eu vou falar depois. Anisotropia, bom, depois nada. Falamos tudo agora. Tá? Existe uma relação entre a anisotropia média, e o limite de estampagem. O que é a razão do limite de estampagem? É o quão profundo eu posso estampar. Tá? A gente já vai calcular ela logo mais à frente aí, mas já vou adiantar para vocês, né? Então, olha, anisotropia maior do que 1, maior do que 2, maior do que 3, 4, aumenta a profundidade que eu posso estampar. Eu posso estampar um copo mais profundo, né, ou menor diâmetro, se quiser relacionar dessa maneira. A razão aí é maior. Tá?
Então, quanto maior a anisotropia, melhor. Então, aços com maior índice de anisotropia média, certo? Eles estampam melhor. Tá? Estampam melhor. Então, ó, por norma, define-se que quando o R médio é menor do que 1, o material é de mais estampabilidade, pois se deforma mais na espessura do que na superfície. É aquilo que eu falei, né? O FIB lá, o FIB e o FIH, o H é maior, então o índice se torna menor do que 1, aí a média se torna menor do que 1, significa que quando você começa a estampar, esticar o material, ele afina a espessura muito rápido, e isso é ruim para a estampagem. R igual a 1, aproximadamente 1, material de estampabilidade normal, tá? Com igualdade de deformação na espessura e na superfície, e R maior do que 1, o material é de excelente estampabilidade, pois se deforma mais na superfície do que na espessura, ou seja, eu consigo deformar mais, mantendo a mesma espessura. A espessura reduz menos. Tá? Então, isso é o R médio. R médio, tá? Essa formulazinha aqui da esquerda aqui. Tá? A formulazinha da direita, a anisotropia planar, ela vai ocasionar esse tipo de falha, tá? Esse tipo de variação no teu processo. Ele vai causar o que a gente chama de orelhas. Tá? Porque como o material se comporta diferente a 0, 90 e 45 graus, ele vai gerar deformações diferentes a 0, 90 e 45 graus. Tá? Porque tem dois materiais, né, estampados na mesma matriz, mesmo blank, tudo igualzinho. Tá? Esse aqui com a anisotropia média menor e esse aqui com a anisotropia planar, média não, desculpa, anisotropia planar menor, e esse aqui da direita, uma anisotropia planar maior, certo? Ou mais diferente, o material se comporta mais diferente a 0 do que a 45 graus. Tá? Então, é isso que influencia no teu processo, a anisotropia planar. Tá? Isso não é legal. Tá? Não é legal. Isso reduz a tua capacidade de estampagem, né? Porque, enfim, essa parte da orelha você vai ter que cortar o material, né? E, enfim, você tem que avaliar isso aí. Tá? Então, a anisotropia média é boa, tá? É boa, aumenta o limite de estampagem, né? Para estampagem, enfim. E a anisotropia planar é ruim, gera muita orelha. Certo? Isso a gente vê no processo de estampagem bem fácil, tá, pessoal? Essa formação de orelhas ali é bem comum. É bem comum. Tá? Da onde que vem a anisotropia? Bom, a anisotropia no processo de laminação. Tá? Agora, meu material está anisotrópico. O que eu faço, professor? Não faz nada. Tá? Isso quem tem que fazer é o teu fornecedor de aço. Tá? Ou você especifica um aço, né, melhor, enfim. Porque olha só, temperatura de saída da laminação. Você especifica isso quando compra o material? Não. E essa temperatura aumenta a anisotropia. Tá? Temperatura de bobinamento. Ó, se a temperatura aumentar um pouquinho, a anisotropia cai. Tá? Isso também não é muito legal para estampagem. Certo? Você define a temperatura? Não define. Tá? Mas define o quê? Define as propriedades mecânicas. E aí o cara que gera a chapa, ele tem que garantir essas propriedades mecânicas, não só a composição química. Grau de deformação frio, encruamento, né? Também aumenta a anisotropia até um ponto, depois vai reduzindo. Temperatura de recozimento também apresenta uma curva. Taxa de aquecimento, alumínio, certo? Alumínio influencia bastante no processo de estampagem. E o oxigênio, né, também influencia bastante no tamanho de estampagem. E o tamanho do grão. Tá? Então, tudo isso, né, ó, um aço DIN ST14. Tudo isso são variáveis que não estão na tua mão, mas que vão influenciar no teu processo dentro da tua empresa. Não estão na tua mão, vírgula, né? Estão na mão do teu fornecedor de aço. E aí você tem que pedir para ele garantir as propriedades necessárias. Tá?
Bom, tem a tarefa lá para vocês fazerem, pessoal. Eu não vou calcular isso aqui agora, tá? Mas a fórmula está aqui, né? Essa formulazinha aqui, ó. Tá? Essa formulazinha aqui. Vocês têm bem discriminado W0, W1, L0, L1, certo? E vocês vão calcular o R médio e o R e o delta R. Tá? É isso que vocês vão fazer na tarefa de hoje. Uma tarefa hoje lá no Moodle, tá? Referente à anisotropia. Tá? E isso aqui é o que vocês vão fazer na lista. Na lista 5. Agora acertei. Tá? Na lista 5. Tem trabalho aí à frente, tá? Mais que eu ia falar de anisotropia? Ah, teve um colega de vocês, ele me pediu assim, professor, como é que eu sei qual que é o melhor material para conformar, né, para estampar? Ou como que eu garanto que o meu fornecedor está entregando um material bom para estampagem, certo? Um dos ensaios que tu pode fazer quando você recebe um lote, né, uma bobina para estampar, um dos ensaios que você pode fazer é o ensaio de anisotropia. Faz ensaio de anisotropia, você controla, certo? O teu material quando ele chega, certo? Aí se não estiver conforme, você negocia com o teu fornecedor, né? Devolve, troca, faz qualquer outra coisa. O material que tu mandou não está conforme ou não está no mesmo padrão do que os lotes anteriores, tá? Então esse é um ensaio que dá para simples, barato, tá? Porque o ensaio é 3 ensaios de tração, certo? Aí, vou fazer 3 amostras de cada para ter uma média estatística, né? Não, beleza. Mas são 3 amostras, 0, 45, 90 graus, certo? É simples, barato e dá para gerar. E aí tem os outros ensaios de estampagem, né? Eu não sei se eu falo deles aqui, senão eu vou preparar um slide falando especificamente deles, já que a gente vai ter uma aula a mais aí. Estamos tranquilos, tá? Então, a anisotropia não depende de ti, depende do fornecedor do teu aço, né? E você tem o compromisso de comprar certo, né? Comprar certo. Então, aqui eu tenho 2 materiais, certo? Duas curvas diferentes. Tá? Um material de estampagem profunda e o outro material, né, alta resistência, baixa liga. Qual é a melhor de estampabilidade? Qual estampa melhor? Tá? É difícil avaliar avaliando só esse gráfico. Tá? Mas existe uma relação direta entre o quão rápido afina a espessura com o índice N, lá da equação de Holloman, né? Que é a nossa equaçãozinha que a gente usa para o encurramento. Tá? Então, o N é uma relação direta do N com o quanto reduz a espessura. Por quê, pessoal? Quanto mais íngreme essa curva, tá? Quanto mais íngreme, quanto mais de pé essa curva, tá? Mais rápido o teu material encrua. Então, se você começou a conformar teu material aqui e ele encruou rápido, significa que... Ué, cadê o mouse? Opa, perdão. Ele vai ser... vai apresentar resistência para continuar o encruamento. Vamos repetir porque eu fui interrompido. Se você começou a deformar teu material aqui e ele encruou rápido, tá? Tem essa curva mais íngreme, mais de pé, mais crescente, mais de pé, né? Mais íngreme, deu para entender? Quando você começou a conformar, ele encruou. Quando ele encruou, ele não vai mais deformar nesse ponto. Ele vai empurrar essa deformação, tá? Ele vai obrigar os vizinhos a deformarem. E aí esse cara deformou. Bom, ele encruou, não vai mais deformar. Ele vai empurrar a deformação para o vizinho de lá, entendeu? Então ele vai se deformar de forma mais homogênea. Tá? Se o teu material tem uma curva mais plana, que nem o N2 aqui, ó, N2, ele vai demorar para encruar e ele vai afinar mais a espessura até encruar e então transferir esse deslocamento, tá, para a sua vizinhança. Para a sua vizinhança.
Então, é outra propriedade que a gente pode avaliar rápido na compra, né, ou no controle de recebimento do material, é a curva de escoamento. Tá? A curva de escoamento do material aqui, né, tem que manter essa mesma inclinação. Tá? Inclusões. Inclusões é um ensaio de metalografia que você faz no seu material, que também garante, né? Garante não, mas um material com inclusões, ele nunca vai ser um material de boa estampabilidade. Tá? Ainda mais se for inclusões do tipo óxidos. Tá? O manganês, ele endurece material e tal, mas inclusões frágeis são críticas para a estampagem. Como a gente trabalha com grandes deformações, tá? Ao redor da inclusão é gerada uma tensão, um vazio, né? uma região de alta tensão, tá? Ou um vazio, né? E quando você aplica grandes deformações, esses vazios vão aumentando, vão se somando, e quando você tem a soma dos vazios, você tem a ruptura do teu material, tá? Tanto na tração quanto no cisalhamento. O mesmo mecanismo acontece. Então, inclusões é outro item que a gente pode conferir no recebimento, né? Faz uma análise metalográfica do material e conta, né? Existem aqueles graus STM, né? Para você contar quantas inclusões estão em determinada área. Eu não sei se hoje você tem software para isso, mas com certeza deve ter, né? Aí, tá? Isso aí. Então, dicas simples, teórico-práticas, tá? A gente falou de curva CLC, curva limite de conformação, falamos de anisotropia, falamos de, né, os defeitos da anisotropia, as propriedades, e a influência da curva de Hollmann, do índice de encurvamento aqui do Nzinho, e a influência das inclusões. Certo? Dito isto, a gente vai entrar agora na área de embutimento, tá? Ou estampagem profunda. Transformação de uma chapa plana em um corpo tridimensional de casca, empregando umas ou mais etapas. Tá? Não deve haver alteração na espessura da chapa, né? De novo, vírgula, né? A espessura da casca a ser produzida deve ser teoricamente equivalente à chapa plana utilizada. Tá? Isso na teoria. Deixa eu passar aqui que a gente já viu. A gente utiliza S como a espessura, Dzão 0 ou Rzão 0, o diâmetro do blank, Dzão 1, Rzão 1, o diâmetro da peça embutida, tá? Dzão ou Rzão, o diâmetro da flange ao longo do processo, tá? Por quê? Porque o meu processo ele vai reduzindo o diâmetro. Ó, aqui eu tenho o diâmetro inicial, beleza? Aqui eu tenho o diâmetro final, certo? E aqui eu tenho o diâmetro no meio do processo, diâmetro de qualquer região. Então a gente vai utilizar esse meio intermediário também. Tá? Dzinho 1 é o diâmetro do punção. Tá? E R é o coeficiente de anisotropia. Isso aí. Então, para estampagem profunda, não se considera redução de espessura, certo? Estampagem profunda, a espessura é constante. Beleza? Se a espessura é constante e o volume é constante do início para o final do processo, significa que a área superficial do blank tem que ser aproximadamente igual, certo? A área superficial da peça, considerando a espessura constante, né? Considerando a espessura constante, ponto. Se você tem uma alta razão de estampagem, tá? Você tem mais estiramento, ou seja, a espessura diminui. Então, a área da peça vai ser um pouquinho maior do que a área do blank. Se você tem uma baixa razão de estampagem, que é o beta, a gente não viu, já vamos ver.
você tem uma estampagem profunda, e aí a espessura aumenta, ou seja, a área da peça é um pouquinho menor do que a área do blank. Então, esse ajuste, pessoal, a gente não vai escapar de fazer, certo? Claro que se você tem uma engenharia já, né, um domínio já do processo, tá? Você consegue estimar esses fatores com mais assertividade. Tá? Mas o cálculo base é esse que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vai te dar a área exata e aí você pode considerar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da aplicação. Tá? Da aplicação. Aí, vamos trocar a câmera. Então, eu tenho o blank. Tá? A blank é a geratriz. Vai ser um disco. Tá? Um disco. Diâmetro 0. Beleza? A área 0 é π de 0 ao quadrado sobre 4. Dominado, né? Dominado. A peça, e eu vou considerar o meu copo. Estampado. Tá? Aqui eu vou ter o raio no fundo, que eu não botei, enfim. Certo? E aí aqui eu vou ter o nosso diâmetro 1. Beleza? E a espessura é fina. Tá? Ah, como assim fina, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer que o diâmetro do punção é aproximadamente igual ao diâmetro da peça. Tá? A gente não considera um diâmetro médio. Tá? Pode ser o diâmetro externo para esse tipo de aplicação sem problema nenhum. Beleza? A gente considera o raio, tá? Também pequeno. Certo? Considera o raio também pequeno. Como assim, professor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou considerar essa peça estampada como um copo. Tá? Esse copo eu vou dividir num tubo e num disco base. Beleza? Qual que é a área externa? Qual que é a área superficial do tubo? A área, vamos chamar de área 1A. Tá? Área externa superficial do tubo. Vai ser, esse tubo tem um diâmetro D1. Tá? Vai ser perímetro, πd1, vezes a altura. A altura também eu vou considerar espessura fina, então essa altura minúscula pode ser. Certo? Isso, perímetro vezes altura, vai me dar a área superficial aqui do meu tubo. E a área do disco, área 1B. Π de 1 ao quadrado sobre 4. Tá? Então, quando eu somar esse com esse, eu vou ter a área 1. Tá? Seria a área da minha peça. A área da peça. Isso, um pouquinho. Foi. A área da peça. Vai ser
Bom, vamos lá. I d1h1 mais I d1 ao quadrado sobre 4. Tá. E eu vou igualar a área da peça, a área 0 igual a área 1. Beleza? Então, a área 0 vai me dar π d0 ao quadrado sobre 4 igual a área 1. E o meu d0, o diâmetro do blank para gerar a peça, vai ser igual a 4a1 sobre π raiz quadrada. Então, eu calculo a minha área 1. Tá? Se vocês quiserem, podem até jogar esses valores aqui. Ó. Você vê que o π vai cortar, o 4 com o quarto corta, né? O quarto vai ficar multiplicando aqui, mas vai dar para fazer uma relação bem legal. Tá? Então, assim, a gente calcula tem nenhuma aqui para nós calcular? Pô, sacanagem, pô. Aqui. Calcula a geratriz, né, para gerar uma peça desse formato. Vamos fazer um exemplozinho aí para ficar bom para vocês? Pode ser? Querem dar algum valor aí ou posso chutar valores eu? Fiquem à vontade aí. Quer abrir o microfone também para ficar mais fácil? Só preciso de uma altura e de um diâmetro. Altura 100. Diâmetro 8. Não, 8 não dá. 100 para 8, não. 50 então. 50 pode ser. Aí o cara não quer estar... 80. 80 pode ser também. Mas 50 vai tranquilo. Só não vai em uma etapa só, mas vai tranquilo. Aí o cara quer fazer uma caneta, né? Não sei se dá. Acho que é meio inviável de conseguir. Não existe limite, mas existe limite de razão, tá? O limite em quantas vezes tu quer estampar, não, pode estampar quantas vezes quiser. Cada vez fica mais caro. Bom, então, vamos lá. Nosso caso aqui, vamos agilizar. Então, a área da minha peça vai ser a área do tubo mais a área do disco, da base. A área do tubo, π d1 vezes h. A área do disco, π d1 ao quadrado sobre 4. A área da peça vai ser igual a π vezes 50 vezes 100 mais π vezes 50 ao quadrado sobre 4. Tá? Eu vou deixar em função do π mesmo, tá, pessoal? Vou fazer bem simples aqui. Podia fazer de cabeça, mas é engenheiro Nutella, então não dá para confiar. π mais 50 ao quadrado, 4 dividido, 625, olha aí. Então, a área da peça vai ficar 5.625 π. Tá? Confira se é mais ou menos isso. Como área 0 igual a área 1, tá? Então, eu tenho aquela relação lá que eu vou ter diâmetro 0 igual a raiz quadrada.
4, a área da peça, né? A área 1 sobre π. Então, isso vai dar a raiz quadrada. 4 vezes 5.625 vezes π sobre π. Importam-se os π's. Eu tenho esse valor aqui. Vezes 4 raiz quadrada. $150 milímetros. Ah, mas só fazer esse mais esse, né? Não é bem assim, tá? Deu coincidência. Tá? Ó, vamos tentar fazer rapidinho com 80. Ó. Daria 80 vezes 100, 8.000, e aqui 80 ao quadrado, dividido por 4. 1.600, soma 9.600, e aí aqui ficaria 4 vezes isso, raiz quadrada. Ó, 195. Ah, então, deu coincidência aqui, não vou atrás dessa onda. Tá? Quando eu botei 80, ficou 195 milímetros. Então, pessoal, para mim gerar essa peça, eu preciso de um blank, tá? De diâmetro 150 milímetros. Barbada, né? Aí essa peça pode tomar, né? Ah, aqui eu tenho mais uma área aqui em cima, né? Para ser avaliada, tá? Mas isso, se você, né, for bom ali na matemática, você vai ver que é esse tubo, e você pode somar essa área com essa área, vai dar um disco de diâmetro D2. Você economiza tempo nesse sentido. Quando você tem uma estampagem desse tipo, aí já não, né? Você tem essa altura aqui, você tem o disco inteiro aqui, então, né? Tá, beleza, fechou. Mas você tem mais altura, tem que fazer mais uma soma. Tá? Então depende da geometria da tua peça. Tá? E o raio, professor, o raio a gente não considera, tá? Porque isso aqui é ruim de calcular. Você tem que pegar a área do toroide formada aqui pelo raio e pelo diâmetro. Então isso é um pouco mais complicado. Na mão. Se você tem o solid, beleza, joga no solid, calcula a área da peça, né? Aplica a formulazinha aqui, ó, pá, sai o diâmetro de cara. Né? Para as duas peças a mesma coisa. Corpos prismáticos, tá? Isso aqui seria um retângulo, tá? Estampado, né? Uma cuba de pia, parece. A gente utiliza as regras de dobra, certo? Para essas partes planas aqui. E a regra de corpos redondos que a gente fez agora para os 4 cantos. Se eu somar esse canto com esse canto, com esse canto, com esse canto, eu vou ter um copo, tá? Um corpo aí assim embutido. Certo? E aí eu vou somar tudo isso e vou ter, enfim, a minha geometria. Tá? Nos cantos, o que acontece? Normalmente a parte dobrada ela tem um comprimento maior, tá? E a parte com o raio aqui, a parte estampada, ela espicha mais a peça, tá? Então você vai ter um raio menor. E aí existem algumas relações, umas regrinhas, tá? Para otimização da geometria nos cantos. Então, ó, fazer o arredondamento, tá? Dessa forma aqui, né? Ou dessa forma aqui, enfim. Mais comum é talvez a reta e depois você corte, tá? Então, existem algumas regras para otimizar, né? Diminuir o flange da peça o máximo possível, certo? Isso é necessário para facilitar o escoamento do material. Ah, tá acabando a reunião, tá, pessoal? Já vamos para outra lá. Um flange grande que fica em contato com o prendedor de chapas